Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje, meus queridos, estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, porque todos os dias eu posto um vídeo ao meio-dia e você será notificado. E eu também peço a você que você deixe um comentário, né? Pode ser o seu pedido de oração. Deixe um comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo ele é importante. É importante porque é a palavra de Deus. Então eu convido você para deixar o seu comentário, né? E hoje nós vamos falar da pesca maravilhosa, né? Aqui no capítulo 5 do Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então aqui, meu querido e minha querida, a gente vê que onde Jesus estava, as multidões o seguiam. Alguns era por causa da multiplicação de pão, né, por causa do alimento. Outros porque queriam ouvir, porque gostavam de ouvir os ensinamentos de Jesus. E naquela época não havia microfones, né? Como hoje tem, que você pode ligar uma caixa de som e o som vai longe. Não era bem assim. E Jesus viu 2 barcos ali naquele lago e pediu o barco de Pedro para entrar dentro e pediu que ele afastasse um pouquinho para que toda a multidão pudesse ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, meu querido, minha querida, muitas vezes a gente se esforça tanto, a gente trabalha tanto para obter alguma coisa e muitas vezes não dá certo. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E a palavra de Deus nos diz que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nem peixe. Mas sobre a palavra de Jesus, Pedro creu no que ele estava ouvindo Jesus falar, pregando o reino de Deus, a palavra de Deus. E aqui ele diz que sobre a palavra do Senhor, ele ia obedecer. Então, meu querido e minha querida, se na sua vida nada tem dado certo, se as coisas têm dado errado, sempre que você tenta fazer algo, obedeça a palavra de Deus, né? Busque orientação do Senhor, porque o Senhor, ele sabe o que é melhor para você. Aqui a gente vê que primeiro Pedro, ele emprestou o barco dele para Jesus, né? Primeiro ele colocou Jesus dentro do barco dele. E a partir desse momento as coisas começaram a funcionar, né? Começaram a dar certo. E no versículo 6, isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e se lhe rompiam as redes. Então, sobre a obediência, a fartura, meu querido e minha querida. A partir do momento que o homem decide obedecer a palavra do Senhor, a prosperidade entra na vida do homem e da mulher. A prosperidade não apenas financeira, mas em todos os sentidos da vida, né? Porque quando Jesus entra no barco, a vida muda, ela não fica mais a mesma. E aqui eles apanharam tanto peixe que as redes rompiam, né? Porque o peso era muito grande. E o que Deus tem, meu querido e minha querida, para você é algo grande.
Se assim você colocar a palavra de Deus em prática, se assim você der ouvido, porque primeiro Pedro deu ouvido ao ensinamento de Jesus e depois ele recebeu do Senhor essa grande bênção, né? Porque é triste para um pai de família pobre, pescador, né? Como a gente vê que Pedro era, passar a noite inteira pescando e não pegar nada, né? Mas o Senhor deu vitória a Pedro e aos demais que estavam com ele, né? E a mesma coisa ele vai fazer na tua vida. E assim, então diz assim a palavra do Senhor no versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. A bênção que Deus tem para você é algo grande, que muitas vezes vai ser necessário você compartilhar com outras pessoas, né? Aqui o Senhor deu a Pedro tanto peixe que no barco dele não cabia. Foi preciso ele chamar o outro para poder compartilhar a quantidade de peixe, né? Então diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, né? Mas aqui, meu querido, o objetivo de Jesus, né, não era se afastar dos pecadores. Ao contrário, o objetivo de Jesus era salvar os pecadores, né? Era pregar o evangelho para aquele que se achava pecadores, né? Que reconhecia os seus pecados e seus erros. O que Jesus tinha para Pedro era muito além do que Pedro imaginava. Não era só aquela grande quantidade de peixe, né? O que ele tinha para Pedro era algo bem maior, né? Era também uma prosperidade espiritual, né? A gente vê aqui no versículo 10, diz assim: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens, né? Jesus diz: Pedro, o que eu tenho para ti é algo bem maior, né? Não é só pescador de peixe, né? Eu não quero só que você seja abençoado com esses peixes, mas você será um pescador de homens, né? O teu ministério não é apenas aqui no mar, é na terra, pescando o homem, fazendo a obra do Senhor. E a gente vê, meu querido, em Atos dos Apóstolos, que quando Pedro pregou, quase 3.000 almas, né, se converteram ao Senhor. Então, o ministério que Deus tinha na vida de Pedro era muito maior, né? Não era só uma bênção física, mas também espiritual. Porque o Senhor ia fazer dele um pastor, um pescador de homem, um ganhador de alma para o seu reino. Então, meu querido, minha querida, o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor, né? Tanto nessa terra, quanto na vida eterna, porque tem uma eternidade nos esperando, com Deus ou sem Deus. E se você fizer a vontade do Senhor, será com Deus, né? Num paraíso. Então, que Deus abençoe a sua vida, medite nessa palavra e sempre coloque Jesus na sua vida, no seu barco. Não deixe ele sair, né? Para que você possa desfrutar da prosperidade que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe você nesse dia.